Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Boa tarde para você que nos acompanha aí do outro lado. Aqui é a Jéssica, iniciando mais uma edição do Ineditados, que vai ao ar pela UniFM 107.9, às segundas-feiras, 13 horas, e que você pode acompanhar na forma de podcast pelo YouTube, Spotify e vários outros agregadores. É só procurar pela Ineditados. O nosso Instagram é o @ineditadospodcast. Envia lá sua mensagem para a gente te conhecer melhor. E estamos aqui no mês de novembro, que de acordo com o calendário da editora UFSM é um mês dedicado às artes e letras. Então, você encontra frete grátis nos livros da área no nosso site, editorufsm.com.br, e descontos especiais lá na nossa livraria. Fala lá com a Karen, com a Paty, diz que ouviu as promoções aqui no nosso programa, que elas vão mostrar para vocês o material de qualidade que tem lá. Tem, além de livros, tem presentes, tem material escolar, e fica ali logo após o arco, à direita, ali do lado dos Correios. E hoje eu estou aqui com o professor Leandro Souza da Silva, professor aqui da UFSM, que atua no CCR, na agronomia, e atual coordenador geral da JAI, junto ali da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, que a gente conhece aqui na universidade pela sigla PRPGP, e a JAI é a nossa Jornada Acadêmica Integrada. A gente acabou de passar ali pela 37ª edição da JAI, não é pouca coisa, né, professor Leandro? Seja muito bem-vindo aqui no programa. Começa contando um pouquinho da sua experiência docente, como é que foi parar na PRPGP, já que sua entrada lá começou no início desse ano com a gestão da professora Cris, né? Bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Boa tarde para você, boa tarde para os seus ouvintes. Pois é, a gente iniciou a carreira profissional aqui na universidade em 2002 como professor no departamento de solos, na área de química e fertilidade do solo. Então, por isso a gente trabalha com o curso de agronomia, né? Mas também o nosso departamento atende, né, os cursos da engenharia florestal, a zootecnia, nas disciplinas ligadas a solos. E, né, durante essa jornada, né, então já completados 20 anos de universidade, ano passado eu recebi o convite da professora Cristina, que estaria então assumindo a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa para ser um dos coordenadores, né, o coordenador da Coordenadoria de Iniciação Científica, que é então a estrutura dentro da PRPGP que faz a organização geral da nossa jornada, né? Então, desde janeiro de 2022 eu estou trabalhando lá com a equipe e uma das nossas missões deste ano foi preparar, organizar, né, a nossa jornada acadêmica integrada da UFSM. Acho importante salientar aqui que nós estaríamos com a presença do Arion Pila, que já acompanha a JAI também, o desenvolvimento dela durante tanto tempo. Eu nem saberia dizer quanto tempo. A gente brinca, né, que o Arion tem a memória da nossa jornada, porque ele é um servidor que há muitos anos ele atua dentro da coordenadoria, né? Então a coordenadoria ela tem em torno de 12 anos como uma estrutura específica da iniciação científica, mas já existia dentro da PRPGP, né, uma estrutura responsável, né, pela parte da gestão das bolsas de iniciação, mais a jornada em que o Arion é o servidor que desde então acompanha, né, todo esse processo, e ele inclusive fez um trabalho, né, de resgate histórico, né, da nossa jornada, as diferentes fases que ela teve, né, desde a sua origem, que ela obviamente não iniciou com o formato nem o tamanho que ela tem hoje, né, mas ele fez esse processo todo e de fato ele é um servidor que tem esse registro histórico, né, dessas diferentes fases, aí, tanto na forma de um documento que ele produziu, mas também na memória dele, né? Já que tendo acompanhado todos os processos. Viveu todos os processos. É o trabalho dele, que se chamou Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, Registro Histórico e Documental, e que ele defendeu pelo Programa de Pós-Graduação em Patrimônio Cultural. Então, fica aí o nosso abraço para o Arion, que não pôde estar presente hoje. E, professor Leandro, então, mais ou menos, né, já que a gente, eu imagino, né, 37 anos é uma vida.
E tecnologias, a própria universidade se expandiu muito nesse período. Como é que a JAI passou por tantas transformações? Como é que ela iniciou? Eu imagino que tenha iniciado muito pontual, muito pequena. Né? Podia fazer um pouquinho desse resgate para nós? Pode sim. Bom, a jornada, né, ela tem um início ainda no final dos anos 80, meados dos anos 80, muito mais com o objetivo de ser uma amostra da iniciação científica, né? A universidade, há muito tempo, ela recebe, por meio das agências, né, do CNPq, da FAPERGS, cotas de bolsas de iniciação científica, né, que são objeto, então, dos nossos editais internos, que também são coordenados lá pela PRPGP, em que um dos compromissos institucionais ao receber essas bolsas é promover uma etapa que a gente chama de etapa de avaliação dos trabalhos, né, em que os trabalhos realizados eles são apresentados para a comunidade acadêmica e objeto, obviamente, então, de uma avaliação por parte, né, dos docentes. Então, o evento, né, ele surge desta demanda, dessa necessidade de se fazer uma apresentação dos trabalhos e, na época, muito especificamente para a iniciação científica. À medida em que houve o surgimento de outros programas de bolsa, como nós tivemos, né, as bolsas oriundas do Fundo da Extensão, o FIEX, e que dão origem, né, então, aos trabalhos que são realizados junto à Pró-Reitoria de Extensão, as bolsas de ensino do FIEM, né, junto à Prograde, o evento passa a ter uma outra roupagem, né, que é a participação ou apresentação de trabalhos de diferentes tipos de ações relacionadas à iniciação, né, que é a iniciação em ensino, pesquisa e extensão. E por isso ela se transforma numa jornada integrada, né, onde a gente tem os vários... A gente chama de subeventos, né, dentro da nossa JAI. Então, o salão de extensão, o salão de ensino, o salão de iniciação científica compõem, então, a nossa jornada e por isso que ela passa a adquirir, né, um tamanho muito maior em termos de volume de trabalhos e essa ideia de que tudo aconteça num único lugar, justamente para que haja o contato entre as pessoas que participam dessas atividades. E agora, né, foi a primeira edição pós-pandemia. Como é que vocês conseguiram lidar com essa dinâmica? Porque não houve, né, não parou durante a pandemia. Então, isso é importante de destacar também. Essa devolutiva para a comunidade, né, ter acesso aos materiais, ter acesso às pesquisas, não parou. Exatamente, né? A gente teve, ao longo de 2020 e 2021, a continuidade dos editais de bolsas, né, nos diferentes programas que existem, né, dentro da instituição. E, obviamente, que a jornada também era um evento que precisava acontecer, né? Como a pandemia iniciou, né, nos primeiros meses de 2020, e a jornada ocorre sempre no final do ano, né, houve um certo tempo para adaptar a jornada de 2020, a jornada de 2021, toda ela no modo remoto, né? Então, todas as atividades de palestras e de apresentação de trabalhos, elas foram organizadas, né, na forma de salas virtuais em que, né, os trabalhos foram então alocados nesses espaços por temas e feita toda a apresentação e avaliação por meio remoto. No início desse ano, né, a gente já tinha, né, a expectativa do retorno presencial, então a universidade começou o primeiro semestre já no modo presencial de forma 100%, e a jornada também programada ao final do ano, ela já foi definida, né, que ela seria retomada no modo presencial, em que pese, né, as vantagens de se fazer muitas coisas de forma online, né, se facilita algumas coisas relacionadas a deslocamento, mas a gente entendia que naquele momento, né, em que a universidade, ao retornar à presencialidade, também precisava retornar o contato entre as pessoas de forma mais física, assim, né, e por isso a gente recuperou o formato de apresentação dos trabalhos na forma oral, né, em salas físicas, né, a apresentação na forma de pôsteres, que são organizadas no Centro de Convenções, e as apresentações dos cursos de artes cênicas, música e dança, que são são apresentados de forma performativa, né? E, portanto, a gente precisou recuperar, né, muitas das questões que envolviam planejamento, logística, para viabilizar todo esse processo. Então, foi um desafio, né, essa retomada da presencialidade. Algumas dificuldades elas vieram justamente pelo fato de que alguns dos processos tinham sido interrompidos já praticamente há 3 anos, né, considerando o intervalo entre a JAI 2019 e a JAI 2022. Mas, enfim, eu acho que tudo conseguimos, né, dentro de todas as nossas limitações
realizar tudo dentro do planejado. Eu acho bonito que quando a gente observa, principalmente os alunos dos outros campi, que só para o nosso ouvinte entender, nós temos outras sedes, mini sedes, né, vamos dizer assim, da universidade, são desdobramentos da universidade em outras cidades aqui da região. E a JAI, até pelo termo integrada, claro, integra o tripé principal, ensino, pesquisa e extensão, mas integra também os alunos dos outros campi, que gostam de vir para cá para expor os seus trabalhos e conhecer o campus sede. É quase um sentido de apropriação dos espaços daqui, de pertença. Então, eu percebo aqui, a gente acompanha como a reitoria funciona perto aqui do centro de eventos, né, onde acontece a JAI, o movimento é muito intenso. Então, eu acho que essa retomada, né, não teria como continuar sendo virtual, acho que nem se cogita, né? Embora, como o senhor disse, pesem as praticidades, né, do online, mas é um movimento de integração de locus, né? De pertença de espaço. Exatamente. Inclusive, o tema geral da JAI, né, onde as conexões começam, ele veio justamente em função disto, né? Muitas vezes é o momento em que determinados alunos, professores, eles se encontram, discutem e podem até estabelecer um novo tipo de trabalho, né? E isso às vezes acontece pela simples visitação, alguém que, né, eu vou lá visitar os trabalhos de uma determinada área, né, de um determinado tema, e ali ele inicia talvez uma conexão de trabalho futuro, né? A gente tinha essa preocupação, né, de retomar a vinda dos estudantes dos outros campi, né? Nós temos estudantes em Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, em Cachoeira do Sul, que talvez ao longo do curso deles, nesses locais, eles não tenham oportunidade de conhecer o campus sede, né? Conhecer a estrutura. E a JAI é o grande momento e oportunidade para isso, né? Então, a gente, desde o início, a gente chamou um grupo de trabalho com professores, um representante de cada um desses campi, para a gente pensar como viabilizar a participação desses estudantes, né? A gente recebeu, só para as pessoas terem uma ideia de tamanho, né? A JAI recebeu, no total, 4.231 trabalhos, né? Aprovou, depois da etapa de avaliação, 4.173, e 477 desses trabalhos aprovados vieram dos 3 campi, né? 218 de Palmeira das Missões, 135 de Frederico, 124 de Cachoeira do Sul. Mais de 10%. E a gente sabia que tinha que dar uma organizada um pouco nessa participação. Então, a gente, conversando com esses professores, a gente alocou os trabalhos dos estudantes, preferencialmente na parte da tarde, né, para a gente ter o deslocamento deles no início da manhã, né, em tempo hábil para estar aqui. A gente sabe que aqueles que tinham trabalhos orais tinham as sessões começavam às 10 horas, mas a gente sempre deixou eles para o final das apresentações, para caso algum atraso em algum ônibus, né, não prejudicasse a apresentação deles. A gente organizou também com antecedência a demanda do transporte, né? Organizou junto com o setor de transporte da universidade a dimensão de quantos veículos, em que dias, né, precisavam ser deslocados, para, de fato, garantir, né, que eles pudessem estar aqui presentes, né, que essa distância não fosse um fator que impedisse eles de virem apresentar, né? E a gente, nesse sentido, teve uma repercussão muito boa, né, da presença dos estudantes, como tu disseste aqui, né, interagindo com a gente, conhecendo o campus e podendo, de fato, se apropriar da universidade como um todo. É perceptível que nessa retomada... nós tivemos uma universidade que não parou, né? Então, começa que vários ingressantes no período de pandemia também não conheciam a universidade ainda, às vezes com 2 anos de curso, e não tinham tido ainda uma oportunidade de visitar. Então, quando iniciou esse ano, né, esse ano de retomada, as atividades nossas retomaram em outubro do ano passado, né, mas com alunos mesmo em abril, né, muito recente. Então, essa coisa, onde fica o centro de eventos, né, onde fica a reitoria, porque nesse praticamente 6 meses que o alunado está convivendo dentro do seu curso, mal ou bem se inteirando agora de sala de aula, coisas do próprio centro, né? Então, eu acho esse movimento de expansão, né, de conhecer a universidade muito importante. O nosso planetário, que é tão icônico, que também fica para os lados de cada centro de eventos, né? Então, é um movimento que tem que se manter, sim, e é sempre crescente. A JAI
Bom, ela tá um evento enorme. Isso que tu falaste, né, Jéssica, a gente teve esse ano também uma novidade, né, incluir dentro do clássico tripé, ensino, pesquisa e extensão, a inovação, né? A gente já vem há alguns anos... Eu vi que tem Jai Jovem, Jai Mirim, né? Isso, a gente tem algumas ações, né, elas são já acontecem há algum tempo, né? O exemplo é que tu falaste aí da Jai Jovem, a 5ª edição. Ele é um subevento que ele foi organizado, né, pelo coordenador anterior, professor Piquini, para a participação das escolas de ensino médio da região. Então, a gente tem um trabalho feito ao longo do ano, né, em que a gente visita a Coordenadoria Regional de Educação, apresenta para eles o edital da Jai Jovem, que eles têm, então, que conduzir junto às escolas uma etapa de seleção interna, né, de trabalhos que possam ser conduzidos pelos estudantes de ensino médio. Aqueles que são selecionados internamente, eles são inscritos junto à nossa jornada e os estudantes vêm aqui num dia específico, um turno específico, apresentar. Então, nós tivemos na terça, pela parte da tarde, no hall do Centro de Convenções, 102 trabalhos exclusivos, né, do ensino médio da região. Então, a gurizada vem com os colegas, às vezes, né, professores, familiares, né? Que amor! E no final a gente faz uma solenidade na parte interna do Centro de Convenções, onde a gente entrega um certificado de destaque na apresentação dos trabalhos. Esse ano a gente fez isso em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. A equipe deles lá organizou o que a gente chamou de jovem extensionista, né, em que os trabalhos eram realizados em temas ligados à extensão, e nós lá da PRPGP organizamos o jovem pesquisador, com temas ligados às áreas temáticas do Enem. Então, é uma dinâmica muito particular e bastante interessante, justamente para trazer a comunidade que ainda não ingressou na universidade a conhecer a universidade, né? Tu falaste dos estudantes nossos que ainda não conhecem, né? Mas também a gente trazer aqui para dentro estudantes de fora também para né, talvez escolher a nossa universidade como um lugar para a sua formação. E esse ano também a Pró-Reitoria de Extensão, junto com a equipe que trabalha com o Geoparque da 4ª Colônia, organizou a primeira Jai Mirim, aí com estudantes do ensino fundamental, né, mais jovens ainda do que a Jai Jovem, e por isso denominada, né, a primeira Jai Mirim, e com as escolas que estão trabalhando com o Geoparque, né? Então a gente teve há pouco a visita de representantes da Unesco para, né, a parte de caracterização do nosso Geoparque, e eles há muito tempo vêm trabalhando nas escolas alguns projetos, escolas aí ligadas então à 4ª Colônia, alguns projetos de identificação, de pertencimento ao Geoparque, e eles puderam, né, trazer então algumas dessas crianças e alguns desses trabalhos para serem apresentados aqui na quarta-feira durante o dia. Então a gente também recebeu aí no auditório do CCCH, né, a primeira Jai Mirim, né, crianças de 4ª, 5ª série, né, apresentando seus trabalhos. Faixa de 10, imagina. O próprio Arion, lá numa visitação, né, disse que encontrou um garotinho que ergueu a cabeça, assim, o senhor quer conhecer o meu projeto? Que amor! Então, já induzindo, né, nas crianças esse ambiente, né, que é o papel da universidade, né. Então, eu estava comentando também da inovação. Nós tivemos a primeira maratona da inovação, né, que também foi uma outra novidade nesse retorno presencial. A nossa Agitec organizou um dia que foi durante uma terça-feira, o dia inteiro, das 8 da manhã às 8 da noite. Bem intenso. Bem intenso, né? Uma dinâmica que eles organizaram. Os estudantes previamente inscritos em equipes, né, apresentaram para eles desafios. Essas equipes tiveram, então, que encontrar soluções para esses desafios ao longo do dia, fazer uma apresentação, também serem avaliados, né, e no final, nessa encerramento, o resultado desse processo todo aí foi também compartilhado entre eles, né. Então, como tu disseste, né, algumas atividades aconteceram lá na Agitec, né, outras aconteceram no Centro de Convenções, outras aconteceram nos prédios, né, do CCSH, do CCR, dependendo do objeto da atividade. Nós temos os tradicionais eventos satélites, né, que são eventos organizados por grupos de pesquisadores, por PPGs, por departamentos, enfim, estudantes, semanas acadêmicas, que aproveitam essa janela, né, da nossa jornada, que ela está dentro do calendário acadêmico escolar, justamente para não ter outras atividades letivas nesse dia. Então, muitas coisas aconteceram em paralelo, né, organizados por essas estruturas, essas equipes.
Nós tivemos uma apresentação da Orquestra Sinfônica exclusiva, né, para a nossa JAI, né, na quinta-feira à noite, ou seja, introduzir também esses aspectos ligados à arte, à cultura, como parte também da formação, né, que não é só o trabalho, a pesquisa, né, enfim, o que está sendo desenvolvido. Então, a gente conseguiu, de certa forma, tornar essa jornada um evento que permitisse o estudante, né, participar de diferentes maneiras, né, além daquela participação tradicional, né, da apresentação dos trabalhos em si. Eu trabalho, atualmente eu faço um doutorado em Educação e Imaginário Social. Então, eu vejo essa iniciativa toda como também uma quebra de barreira, né? A partir do momento que a criança, o jovem, alguém lá do interior ou alguém que não se imagina dentro da universidade, esse espaço passa a ser um lugar atingível, né? E a convite, quer dizer, você é bem-vindo, né? Muitas vezes o espaço acadêmico é visto como uma espécie de pedestal, alguma coisa assim, que as pessoas nem sempre se sentem convidadas, porque elas muitas vezes se afastam pelo imaginário, como se esse não fosse o lugar delas, e né? A JAI promoveu isso, né, por meio das crianças, achei excepcional. Exatamente, a gente vê assim, a gente tinha até vamos dizer assim, entre aqueles receios de quem organiza, né, que... Ninguém vai se inscrever. Não, esse é o primeiro receio, né? Esse passa lá na metade do ano, quando vence o prazo. E aí, quando a gente teve um número grande de trabalho, a gente ficou bastante satisfeito, né? Mas aquele outro receio de que a pessoa olha no calendário, né? Uma semana inteira sem aula, de repente eu vou aproveitar e vou viajar, né? A oportunidade de, às vezes, visitar uma família que mora distante ou coisa parecida, né? Então, a gente tinha aquela preocupação de que pudesse esvaziar a jornada em função disso, né? Mas foi uma surpresa extremamente agradável, né? Perceber que praticamente nenhum espaço de banner assim ficou desocupado, né? Muito raramente a gente via lá algum espaço, né, de que alguém deixou de vir participar e que pode ter acontecido mesmo por razões diferentes, né? Nas sessões de apresentação de trabalhos também, praticamente todas elas com todos os trabalhos para serem apresentados, tendo lá o estudante participar. A gente recebe também, a gente tem uma modalidade que a gente chama de JAI externos, né, que, na verdade, ela entra ali para receber estudantes de outras instituições de ensino superior, que não têm a matrícula na universidade, para vir também apresentar, porque esse também é o papel, não é só aquilo que a gente tem aqui dentro da universidade, mas o que está no entorno aí da comunidade, né. A gente teve 354 trabalhos, então a gente pode ver trabalhos, né, aqui de Santa Maria, Universidade Franciscana, dos institutos federais no entorno, né, estudantes que vieram também, né, conhecer a universidade, conhecer, às vezes, ao serem avaliados por professores daqui, né, conhecer, às vezes, professores que eles conhecem de nome, né, então essas coisas que tu disseste, né, de quebrar aquela barreira, né, em que a universidade, né, é algo que a gente vai estar vivendo só depois que estiver, enfim, fazendo um curso ou conhecer esta universidade aqui, né, que tem um renome, né, que ultrapassa os limites regionais aqui, né? Então a jornada acaba sendo esse espaço, essa oportunidade. A gente viu, por exemplo, estudantes do ensino médio do nosso Politécnico, que fica praticamente de frente aqui, numa das tardes os estudantes saindo do Politécnico e entrando para dentro do espaço da jornada, porque a professora propôs para eles fazer um trabalho em que eles tinham que visitar, né, os trabalhos que estavam sendo apresentados e identificar ali alguns temas relacionados com o que estava sendo lecionado numa disciplina, né? Então a gente vê que a JAI ultrapassou a fronteira da simples apresentação e avaliação de um trabalho, como talvez, né, lá na origem ela tinha essa vocação para se tornar um evento, né, em que todas essas oportunidades e todas essas relações podem ser atingidas, estabelecidas por quem aproveita e participa do evento. Sim, se antes ela tinha um foco quase que restrito aos bolsistas, né? Hoje sequer a pessoa precisa ser da instituição para participar. Exatamente. E um fator que a gente não conversou antes, né? Mas é um evento gratuito, né? A gente não tem a cobrança de taxa de inscrição, né? A gente não tem um custo para quem vai participar. Toda essa organização ela é feita por servidores da universidade, né? Então a gente tem o suporte, o apoio de diferentes estruturas, né? A gente tem durante o ano contato com o CPD por causa do sistema, né, de gestão dos trabalhos, a gente tem contato com a Casa de Comunicação aqui
fortemente ao longo do ano com o preparo do material, a identidade visual, né, aquilo que precisa ser produzido para o evento, o apoio da gráfica, lá quando tem que fazer a impressão de material, né, o setor de transportes, com as equipes, né, que vão fazer o transporte dos estudantes, o gabinete do reitor, né, com um apoio institucional para algumas demandas que são apresentadas, né, os setores relacionados à Proplan, com a parte financeira daquilo que a gente precisa providenciar. Então, isso faz com que... Integra o FSM também. Que a gente também tenha uma jornada integrada nos diferentes setores. Eu comentei antes, né, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, por causa de ser, né, a Pró-Reitoria em que a coordenadoria estava diretamente ligada, né, ela participa de uma maneira ativa, mas a equipe da Pró-Reitoria de Extensão trabalhou intensamente na programação do Salão de Extensão e nas atividades que são específicas deles, né? A Pró-Reitoria de Graduação também, a própria Agitec, que eu comentei antes com a Maratona da Inovação. Então, a gente, ao longo do ano, né, teve que compartilhar muitas coisas de planejamento e de organização para que tudo funcionasse. A gente sabe que, né, enfim, um evento do porte, né, de 4.000 trabalhos e o público que circula, né, se a gente tivesse um recurso maior, né, enfim, poderia ter outras possibilidades, né, mas dentro dessa situação em que todo participante não tem, né, necessidade de investir nenhum valor, né, para participar, a não ser a presença física e talvez aí a confecção do banner, quando não houver algum tipo de subsídio, né, faz com que a gente tenha essa participação tão intensa aí como é a nossa jornada. Antes de trabalhar na editora, eu trabalhei no programa de pós-graduação em ciências odontológicas. Uhum. E existia um movimento muito grande também, inclusive, do custeio para a produção dos banners. Então, assim, não existe nada que a universidade não propusesse para divulgar, né? Para engajar. Exatamente. A gente teve um apoio das direções de centro, dos departamentos, porque... O que acontece, né? A gente tem uma gráfica na universidade que pode fazer impressão, mas ela tem um custo, né, do papel, da tinta, né, o que quer que seja, para produzir o material de apresentação. Aí, que nem tu disseste, né, os gestores às vezes disponibilizam de algum recurso orçamentário, de algum valor, né, alguma coisa que se deixa talvez de se aplicar lá numa pintura, numa sala, alguma coisa assim, né, e dão prioridade pro aluno, né? Sempre pro aluno. Para o estudante poder ter o seu trabalho apresentado aqui na jornada, né? Então a gente teve esse envolvimento, né, para tentar diminuir ao máximo possível, né, o custo de quem for participar e por isso também, né, a gente vê que os estudantes valorizaram isso com uma participação bastante efetiva. Antes da pandemia, acho 2017, 2018, eu cheguei a ser avaliadora da JAI. Uhum. E tanto no sistema online, para fazer a pré-avaliação dos trabalhos enviados. Dos trabalhos enviados, e quanto no local aqui para avaliar a apresentação oral dos banners, né? E claro, eu, quando fui aluna da UFSM, muito tempo atrás, 20 anos atrás, existia uma outra dinâmica, porque, enfim, eram outras épocas, outros tempos, né? E eu confesso que fiquei quase intimidada quando vim, depois de tanto tempo, fazer, né, visitar e ver fazer as avaliações propriamente ditas, porque se tornou um evento que não deixa a desejar para um seminário, um congresso, algo assim. Eu fiquei muito impactada positivamente com a organização. Uhum. Pela amplitude que tomou. A gente tem... Nós estávamos falando no início da conversa do servidor Arion, né? E tem o Carlos, que é o outro servidor que integra lá a equipe da SIC. Então, essa alocação, né, de avaliação, né, de cadastro de avaliadores, distribuição no espaço e no tempo, né? A gente tem uma distribuição, por exemplo, dos módulos por áreas de conhecimento. Então, né, lá segunda-feira, pela parte da tarde, as ciências agrárias. Então, a gente tem que buscar os avaliadores dessa área, né? Então, tem um sistema hoje em que estudantes de pós-graduação que fazem doutorado podem se inscrever como avaliadores, né? E aí depois a gente pode, então, buscar nesse banco de estudantes de pós-graduação que estão voluntários lá como avaliadores para preencher, ocupar, né, aquelas áreas que talvez não tenham docentes em número suficiente para poder fazer a avaliação. E, de fato, né, a gente tem um evento que reúne
trabalhos que estão em diferentes, que a gente pode chamar assim de diferentes níveis, né? Às vezes trabalhos que vêm de grupos que já estão com seus resultados completamente obtidos, interpretados e já produzindo outros documentos, ou seja, vem ali um trabalho que está num nível de maturidade, né, muito mais avançado. Como a gente também tem grupos que têm projetos iniciando, né, dados ainda preliminares, né? De certa forma, isso às vezes é objeto de algum tipo de questionamento, assim, né? Diz, mas será que não é muito prematuro? Essa pessoa está ali apresentando um trabalho, recém-ingressou, né, na universidade, na bolsa. Mas a jornada também tem um papel formativo, pedagógico, né, de expor o estudante a essa situação, de montar o seu trabalho, de ficar ali apresentando ele para quem vem visitar, apresentando para o avaliador, recebendo, às vezes, um retorno ali, né, na própria avaliação sobre o trabalho que está sendo executado. Então, mais do que simplesmente, né, a exposição do produto, da produção, né, também é a jornada contribuir com a formação daquele estudante. Tem uma função pedagógica, né? Exatamente, né? Então, isso que tu disseste de ficar surpresa, assim, às vezes a gente nem tem percepção da dimensão, né, do que é produzido dentro da instituição. Eu que até o ano passado eu tinha sempre o meu interesse muito mais focado na minha área de conhecimento, né? Então a gente participava bastante do módulo das ciências agrárias, né? E de fato a gente acabava ocupando a semana com as outras atividades que não envolviam, né, a apresentação lá dos trabalhos. E este ano tive a oportunidade de visitar as apresentações de todos os temas, de todas as áreas, né? Então a gente participar lá na sessão das ciências humanas, né, das ciências da saúde, enfim, da Linguística, Letras e Artes, né? Ou seja, a gente perceber que a universidade produz conhecimento, produz atividades nessas diferentes áreas de conhecimento, e que tipo de trabalhos são esses, né? Que universo das pesquisas estão acontecendo. Para mim também foi uma surpresa bastante interessante, né? De conviver com a jornada, vamos dizer assim, de segunda a sexta-feira, né? Percorrendo por todas essas possibilidades aí de pesquisa e o quanto a nossa universidade tem essa amplitude, né? Que a gente às vezes não tem, que nem tu disseste, que os estudantes, né, às vezes não conhecem todas as estruturas que a universidade pode disponibilizar. Nós, às vezes, como docentes, também não conhecemos, né? Porque a gente fica, às vezes, limitado àquele universo mais perto daquilo que a gente está trabalhando no dia a dia. Ter oportunidade o networking, né? Cada vez mais tem surgido aí a oportunidade de pesquisas transdisciplinares, interdisciplinares, que são áreas a descobrir, né? Então, um evento desse também é integrador nesse sentido, né? Exatamente. A gente percebe, né, como pesquisador, a interdisciplinaridade ela sempre foi importante e necessária, né, para o avanço, né, do conhecimento, mas ela está cada vez mais sendo objeto, inclusive, por exemplo, na questão de financiamento, né, pelas agências de fomento, né? Os trabalhos hoje eles já não são mais trabalhos no sentido de projetos, né? Eles não são mais tão caracterizados pelo perfil do pesquisador individual, e sim de que grupo você está ali representando, né? Tu pode até estar fazendo uma solicitação individual, mas você está muitas vezes se apresentando como um coordenador de uma equipe, de um grupo, e se esse grupo vai se propor a trabalhar com um determinado tema, o quanto ele consegue interagir com as áreas que são capazes de contribuir com aquele tema, às vezes são objeto, inclusive, né, do sucesso ou não nessas solicitações. E isso vai acontecer, né, também pela possibilidade das pessoas se encontrar e poder, de fato, né, interagir, né, como tu disseste, as redes de colaboração, elas podem se dar pela busca, né, bibliográfica, tu começa a buscar as pessoas que trabalham com o assunto e identificar, mas às vezes numa rodada de conversa, né, num trabalho que a pessoa identifica como do mesmo tema ou próximo de um tema que ele está trabalhando, né? Isso às vezes desencadeia um contato. Eu, inclusive, encontrei na sexta-feira, né, nas ciências exatas da terra e das engenharias, né, um colega meu do departamento dos solos, ele disse, eu vim aqui porque tem muitas coisas feitas aqui na área das engenharias, ele é da física do solo, né? Então tem muitas coisas aí nas engenharias que são importantes para a minha área, né? E eu vou dar uma olhadinha aí para ver o que eles estão apresentando, né? Então, tu vê que foi motivado, né, justamente pela possibilidade de estar lá presente no dia daquele módulo, daquele tema. E mesmo quem, às vezes, está com uma pesquisa muito inicial,
Bom, a gente não pode esquecer que ainda existe a questão dos bolsistas serem chamados a fazer a participação, justamente por serem bolsistas, é um compromisso maior, né? Então, se eles estão no início de uma pesquisa, não tem problema. Exatamente. Para dar até um caminho, faz né? parte, né? A gente tem isso, é um compromisso, né? Todos os estudantes que são bolsistas são convocados a fazer a apresentação dos seus trabalhos como um retorno, né, da concessão da cota da bolsa, embora eles tenham a oportunidade até o ano subsequente da bolsa, né, de ainda apresentar na jornada. A gente sabe que tem muitos estudantes que às vezes não permanecem no grupo de pesquisa ou vão para estágio, né, ou enfim, ou se formam. Então eles também têm às vezes a necessidade de fazer aquela apresentação naquele mesmo ano em que o projeto começou, né? Em que pese, né, às vezes as conclusões ainda não serem aquelas definitivas. Mas como nós conversamos antes, né, isso também, ou pelo menos nessas situações, a gente tem também o processo pedagógico, né? Ou seja, o estudante organizou o seu trabalho, o seu resumo, né, interagiu com o seu orientador, preparou uma apresentação com aquilo que ele pode concluir, né? E está ali fazendo a exposição. De repente, às vezes, as pessoas que visitam o avaliador, né, pode dar algum tipo de sugestão, algum tipo de informação em que vai até direcionar alguma coisa da pesquisa, né, alguma coisa que ele deixou de perceber, né, naquilo que ele está estudando, ou mesmo, né, o complementar, né, que permita ele qualificar a sua produção dentro daquele trabalho, dentro daquele tema, né? Então, até nesses casos, né, o processo acaba sendo favorável, né, ou contribui para melhorar o trabalho. E também a prospecção, indo para o outro lado, o aluno de graduação, ele entra em contato com o pessoal da pós-graduação. Então, também já pode ver áreas de interesse de um possível orientador, de um grupo de pesquisa. Né? Nesse diálogo, na apresentação do seu trabalho, ele já vai estar em contato com essas outras pessoas, né? Exatamente. Tu comentaste uma coisa que me chamou a atenção, um fato interessante, né? A gente tem, durante a etapa da avaliação dos trabalhos, quando eles são submetidos, né, o sistema gerenciador ele tem uma ferramenta para a alocação dos avaliadores de acordo com as áreas que os avaliadores orientam. Então, o que acontece é que os estudantes submetem seus trabalhos, cadastram os avaliadores, então, compulsoriamente, os avaliadores que têm trabalhos, né, submetidos, eles pertencem àquele banco de potenciais avaliadores. Então, o sistema vai rodar ali, né, uma alocação, numa primeira rodada, uma alocação automática, né? Então, todos os trabalhos, por exemplo, da minha área da ciência do solo, eu sou potencial avaliador e ele vai me designar lá 3, 4, 5 trabalhos de acordo com o algoritmo que a gente estiver rodando lá para fazer essa alocação. Depois, né, quando a gente tem a apresentação oral dos trabalhos, né, esses avaliadores eles podem ser alterados porque a gente vai ter lá um módulo oral, então vai ter um avaliador ou 2 para uma sessão de 7, 8 trabalhos, vai ter o dos banners. E aconteceu, né, por exemplo, em anos anteriores, que estudantes de Frederico, de Palmeiras, né, de Cachoeira, foram alocados para fazer a apresentação oral ou de pôsteres, aqueles trabalhos, e o avaliador era do próprio campus que eles eram de origem, né? E aí eles reclamaram, a gente queria ir lá para conhecer os outros professores, né? Não alguma restrição ao professor. Para submeter um crivo diferente, né? Mas para isso tu disseste, conhecer outras pessoas que os de lá eles já conviviam, já tinham, né, essa convivência. Isso nos foi relatado pelos professores do grupo de trabalho, né? E o Arion teve o trabalho manual, né, de fazer a substituição, a alteração de todos os trabalhos que eram dos campos de professores, né, avaliadores de campo fora de sede, por um outro avaliador, para que o estudante de lá pudesse ser avaliado, interagir com o professor daqui, né? Então, justamente, né, aquilo que nós tínhamos falado antes, às vezes a pessoa conhece o professor pelo nome e ele chegar ali, poder encontrar, né, receber algum retorno e fazer até algum contato, né, se mostrando, né, potencial candidato a um curso de pós-graduação, pode ser uma oportunidade para futuros trabalhos, né? Eu, quando aluna de mestrado, apresentei, agora me recordando, né, dessa situação de fazer a apresentação oral e não ter resultados ainda tão avançados, mas no ano seguinte eu apresentei resultados mais completos, eu já estava na reta final do curso, e as pessoas que estavam avaliando eram as mesmas. E as pessoas que tinham interesse naquele tema
os alunos, as pessoas que estavam ali assistindo, no grupo existia assim metade do grupo tinha prestado atenção, lembrava da minha apresentação do ano anterior, então foi interessante isso também, porque essas pessoas estavam ali interessadas no tema. E queriam saber os desdobramentos. Então, isso gera também uma conexão, né, com quem está envolvido. A gente viu, assim, ao longo da semana, né, muitos grupos de pesquisa identificados com as suas camisetas, né? Então, a logomarca, né? Enfim, um nome, né? Aí, às vezes, tinha ali o apresentador que estava ali no trabalho e tinha uns 3, 4 orbitando ali ao redor que pertenciam àquele mesmo, né? Mesmo, inclusive, lá na sessão da apresentação de posters, mesmo que eles não fossem parte do trabalho, ele estava ali até como uma forma de dar suporte para o colega que estava ali apresentando um trabalho que eles conheciam, que eles sabiam o que era, né? Pela aquela curiosidade de ver quem é que iria, né, aparecer ali para fazer, né, a avaliação ou para conhecer o trabalho, ou inclusive interagir. Então, a gente também percebe, né, que a JAI acaba sendo uma oportunidade para esses grupos que têm temas, que trabalham num determinado tema, né, que estão fazendo parte de um grupo específico ao longo, né, do ano, né, que trabalham em conjunto, encontrar aqueles que são parceiros, como tu disseste, né, que às vezes também atuam no mesmo tema, que eles vão estar dentro do mesmo módulo, vão ser vizinhos ali na sessão de trabalhos de posters, ou vão estar naquela mesma sessão de apresentação de trabalhos orais, e que às vezes eles não encontram ao longo do ano uma oportunidade para conversar, discutir sobre um tema que lhe é comum, né? Virou um grande hub, né? Exatamente. Um grande hub de conexões. A gente está indo aqui para os nossos 10 minutinhos finais. Então, eu gostaria de pedir tua palavra, tua prospecção, o que a JAI vai trazer pela frente, já que tu está num início de atividade junto da JAI também, o que são desejos futuros, enfim, a palavra é tua. Tá bem, Jéssica, obrigado. Bom, a gente ainda está trabalhando internamente nos rescaldos da JAI, né? A gente teve operacionalmente um problema com o nosso sistema de avaliação de trabalhos, que ele tinha um formulário eletrônico para ser usado pelos avaliadores, e houve um problema na segunda-feira no início, e teve um momento que o sistema de portais da universidade ficou fora do ar, né? E a gente recebeu muitas das avaliações feitas em folhas, né, no formato impresso, né, durante esse momento em que a gente não conseguiu usar as avaliações no modo eletrônico. E, da mesma forma, alguns avaliadores que não se fizeram presentes, a gente teve que fazer uma substituição muito próxima da hora da avaliação, e não foi possível substituir no sistema, e, portanto, esse novo avaliador não tinha acesso à ferramenta e também teve que fazer no formato impresso. Então, a equipe está agora para produzir os certificados, né, para preencher essas avaliações que foram feitas no modo físico, para que o sistema, então, possa gerar os certificados. Tem uma equipe que está passando isso para o sistema. Então, a gente decidiu que só vai liberar os certificados depois que isso tudo estivesse pronto, para não ficar alguns certificados sendo liberados, daí os estudantes que não enxergam seu certificado entrando em contato, né? Então, isso já estava previsto no calendário, né? Um espaço até sexta-feira para a liberação dos certificados, independente de acontecer ou não um problema, mas era prevendo que pudesse acontecer alguma coisa. Proativamente já se coloca um prazinho. Exatamente. E a gente vai usar esse prazo, né? Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar, né? A gente vai usar esse prazo aí para finalizar esse processo. Se porventura, por causa do problema no portal e no sistema, o volume foi um pouquinho maior do que o imaginado, a gente atrasa, a gente comunica o pessoal, né, que vai ter uma alteração no calendário, mas no máximo, semana que vem, a gente pretende estar com certificados liberados, para a gente poder, então, fechar essa jornada, né, tudo aquilo que estava previsto para essa jornada, e iniciar o planejamento da jornada do ano que vem, né? Então, a gente, obviamente, vai partir das experiências que foram positivas, né? A gente vai fazer ainda uma reunião agora, início de dezembro, de avaliação interna dentro da PRPGP, e depois marcar com as outras pró-reitorias também, mas para dar continuidade, né? A gente teve essa experiência da Maratona da Inovação, que foi bastante positiva, né, no sentido do que estava proposto. E ela pode daí ser incorporada, de repente, à programação. Esse ano a gente só conseguiu fazer essa maratona aqui no campus sede, mas era, né, um pensamento de que pudesse acontecer simultaneamente também nos outros campos, desde que a gente tivesse equipes para poder acompanhar e conduzir esses trabalhos.
colocando como um exemplo, né, daquilo que a gente pode aproveitar de bom e ampliar para o ano que vem. E aí a gente vai começar, né, então, esse planejamento já identificando, né, o que pode ser, né, a temática que une, né, vamos dizer assim, a ideia da jornada integrada para 2023. A gente vai começar, então, com todas essas questões que envolvem o planejamento e a logística, que este ano começaram lá, final de março, início de abril, né, com as reuniões. Então, a gente tem todo já um caminho que a gente aprendeu a trilhar ao longo desse ano. Fazer esse levantamento eu digo das ocorrências, né, desses problemas que aconteceram pontualmente, num caso ou no outro, né, de alguma dificuldade. A gente, brincando internamente, né, depois de alocar todas as salas, por exemplo, baseada nas salas de 2019, nós, quando fomos identificar as salas com as plaquinhas, nos demos conta de que algumas das salas já não eram mais salas de aula, tinham se transformado em outros espaços, né? E tivemos que trocar, assim, de forma bastante repentina, alguns dos espaços previstos. Então, era justamente pela distância, né, entre a última edição, provavelmente, né, o centro alocou espaço para uma coisa ou para outra, e a gente só foi perceber disso quando foi fazer a identificação. Então, algumas ocorrências, que eu digo assim, né, aconteceram, criaram, né, pequenas situações em que alguém teve que trocar rapidamente de uma sala para outra, um avaliador ser substituído, para justamente a gente tentar minimizar essas ocorrências, né? A gente sabe que num universo de 4.100 apresentações, né, um percentual... Eu fico pensando 4.100 trabalhos. Então, certamente, assim, por baixo, o dobro de pessoas circulantes. Com certeza, né? Se um apresentador, sim, mais o avaliador, do orientador... Eu diria que até o triplo não é nada absurdo de se imaginar. A gente fica, né, pensando, né, por exemplo, em algumas sessões de trabalhos, nós tínhamos mais de 40 salas acontecendo simultaneamente a apresentação de trabalhos, né? E aí tinha uma equipe de monitores que foi montada, né, na semana anterior, em que cada monitor tinha que retirar a chave lá na sala, ligar o computador, né, deixar toda a sala pronta para chegar o professor, chegar os estudantes e fazer, né? Então, vamos imaginar que a gente tivesse 45 salas, né? Ter duas ou três em que o computador, de repente, não liga, né? O data show não funciona, né? Por mais que... né, imagina que esteja tudo funcionando. Pode acontecer, né? E aí, rapidamente se acionar, substituir, levar um notebook, trocar para começar, né? Mas nenhuma das salas deixou de funcionar, né? Todas as apresentações previstas foram realizadas, né? Um atrasinho ou outro, em um lugar ou outro, acabou acontecendo. Mas justamente porque agora, né, a gente, retomando essas experiências, né, alguns dos cuidados prévios para evitar esses problemas podem ser tomados e a gente ter cada vez menos dessas ocorrências, né, para que a jornada seja 100% dentro daquilo que está planejado. Então, como tu me pediste antes, né, as expectativas, né, elas são as maiores possíveis, né? A gente sabe que este ano a gente viveu uma certa ansiedade pela questão dos cortes orçamentários da universidade, né? A gente correu até um risco da jornada não acontecer num dado momento, num dos bloqueios feitos pelo governo federal, né, dos recursos. O professor Luciano, o reitor, nos chamou, né, dizendo que o orçamento desse ano já prevê, né, um déficit em que a universidade vai entrar em 2023 devendo algumas coisas e que com aquele corte naquele momento, né, a jornada estaria inviabilizada, nem tanto pelo tamanho do custo dela, mas é porque ela se soma a tudo aquilo que a universidade deixaria de poder atender, né, então não tinha muita justificativa para que ela acontecesse, né? Poucos dias depois, dada a repercussão que houve na mídia, né, enfim, para todas as universidades que foram atendidas, aquele corte ele foi suspenso, né, pelo governo, o que não necessariamente aliviou a vida da universidade, ela continua tendo, né, suas dificuldades financeiras. Sim, tanto é que nós temos agora, em breve, o Descubra, que é um outro evento grande aqui da UFSM, que também foi, num primeiro momento, suspenso, porque não se sabia o que fazer. Exatamente, ele entrou dentro daquele pacote daquilo que deveria ser suspenso por falta de recursos, né? Então, tão logo o recurso aquele foi reposto, o professor Luciano disse, vamos retomar a jornada, né, vamos retomar o Descubra, vamos... A equipe trabalhou, né, mas ela... É uma interface super importante com a comunidade. Exatamente, né? Pelo significado que tinha, né, o não realizar uma jornada acadêmica e depois de tanto tempo que ela não ocorria da forma presencial.
Então, a gente sabe que ano que vem vai ser um outro ano difícil do ponto de vista assim, de recursos, né, para a universidade. Então, também planejar já com antecedência para minimizar também qualquer impacto financeiro, aquilo que a gente puder minimizar, a gente vai minimizar para que ela aconteça da melhor forma possível também. Né? Muito bem. Professor Leandro, muitíssimo obrigada pela tua presença. A gente agradece e mais 30, 40, 50 anos aí para a JAI, que leva o nome da nossa instituição, tem levado cada vez mais longe, né? Como nós comentamos antes, são 37 anos, claro que ela não tinha o formato que tem hoje, mas de uma evolução que pode ser... eu estava olhando aqui o trabalho do Arion, ele fez o trabalho no formato de dissertação, e tem o PDF com o trabalho na íntegra disponível. Quem quiser procurar, entra no repositório.ufsm.br e faz a pesquisa. O título do trabalho é Jornada Acadêmica Integrada da UFSM, Registro Histórico Documental, ou pode procurar pelo nome, né, pelo autor, Arion Helder, com H, Pila, com 2 L's. E vai encontrar, né, com mais detalhes toda essa história, toda essa retrospectiva, e é um trabalho recente, é de 2020, então ele tem, basicamente, tem 35 anos né, de história devidamente registrado, que é muito importante para justamente ter um documento que narre, né, que traga essa narrativa da evolução do evento. Então, um abraço para o Arion, que não pôde estar aqui presente. E lembrando, então, agora estamos no mês dedicado às artes e letras. Tem frete grátis no nosso site, nos livros da área, editoraufsm.com.br, e descontos especiais na nossa livraria, que fica ao lado dos Correios, ali passando o arco. Professor Leandro, muito obrigada. Sempre bem-vindo. Quando precisar, poder contar conosco, estamos aí. Fique à vontade. Tá bem, obrigado, Jéssica. Obrigado pelo convite. Para a gente foi uma satisfação. Né? Antes da JAI, né, a gente veio aqui outras oportunidades para apresentar, né, aquilo que acontecia na JAI. E para nós é importante também fazer essa apresentação do que aconteceu. E a gente já tem provocado o Arion, né, que ele tem que atualizar agora a cada jornada, né, o documento dele, para que a gente apêndices. Para a gente ter um documento permanente, né, sobre a nossa jornada. E que fica ali, né, um registro para justamente a gente poder perceber toda essa evolução, todo esse processo. Encerrar minha fala, né, lembrando as palavras do professor Luciano, nosso reitor, dizendo que a jornada é um dos principais eventos, né, da instituição, está dentro do calendário acadêmico, né, e por isso ele tem que ter todo o respeito e de certa forma, né, se preparar para que essa jornada aconteça da melhor forma possível. Obrigado e até uma próxima. Obrigada. E para você que nos escuta aí do outro lado, um abraço e até semana que vem.